pessoal! Estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam e dessa vez com uma presença ilustre da realeza, Príncipe Harry. Bota ilustre. Né? Exato, na hora que a câmera dá um close nele, você vai ver, gente, que é igual. É a mesma coisa, né, Ju? A gente tá até sem palavras aqui pra entrevistar a família real na terra da garoa, mais uma vez, né, Fê? Exato. São Paulo. Estamos aqui, pegamos o avião e descemos aqui pra São Paulo, que tem sido uma tônica nossa, né, entrevistar pessoas aqui de São Paulo, que é um lugar que a gente tá expandindo, a Carry On. Então, cada vez mais a gente vai trazer episódios aqui de terras paulistas. Isso mesmo. Hoje, falando sério, nós estamos com o Gustavo Riedel, executivo da área da saúde, que vai trazer bons conhecimentos e experiências na gestão nessa área que é tão complexa que é a saúde, né, Gustavo? Primeiro, prazer, uma honra estar aqui. E aí eu sempre ouço essa brincadeira, né, do Príncipe. Eu tô sem barba, quando eu deixo a barba maior fica mais parecido, mas eu já vi muito Ed Sheeran e Príncipe Harry. Isso mesmo. Verdade. Então, vamos tirar uma foto e fazer uma enquete. Vamos. Então, Ed Sheeran ou Príncipe Harry? Isso. então, não, mas brincadeiras à parte, vou contar um caso curioso, né? Há muitos anos atrás, o Ed Sheeran estava começando até a carreira dele. Eu não conhecia o Ed Sheeran. E eu tava com a minha esposa, enfim, a gente tava jantando num restaurante em Paris. E a gente tava jantando, de repente o garçom maître do restaurante veio, começou a me olhar, e uma mesa que tava do lado olhando muito. Aí uma hora o maître chegou e falou, você não é aquele cantor, né? Eu falei, cantor? Que cantor? Não sou cantor nenhum. Não, mas você não é. E a mesa do lado brindando, levantando o copo. E eu falei, quem será que eu sou parecido? Aí eu cheguei no hotel, falei, Nath, pra minha esposa, falei, dá um Google. Aí eu vi Ed Sheeran lá, daí eu falei, então vai ficar um mix de Ed Sheeran com o Príncipe Harry aí, mas já ouvi muito. Muito bom. E esse do Príncipe Harry, uma vez também, eu tava viajando também, tava na imigração na África do Sul. Aí a moça da imigração da África olhou pra mim, ela falou, ué, mas a realeza anda de classe econômica? Não tem jato particular? Aí eu falei, sacanagem, né? Muito bom. Mas obrigado pelo convite, é um prazer tá aqui. Muito bom. Pra nós que é uma honra entrevistar o Príncipe e o Ed Sheeran na Não, mesma muito internacional, pessoa. cara. Mas, Gustavo, conta pra gente, assim, um pouco de você, da sua formação, da sua carreira. Vamos lá. Eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Então eu tenho mais de 20 e tantos anos aí na área da saúde. Tive uma longa jornada na indústria farmacêutica, então eu trabalhei em empresas como o Novo Nordisk está bem conhecido hoje em dia, né, por conta do Ozempic, né? Então eu comecei na Novo Nordisk, trabalhei na Novartis, muitos anos de Novartis, trabalhei um pouquinho na Johnson & Johnson, na área de oncologia da Johnson, depois eu acabei também migrando passagens por medical devices como Alcon, na área de oftalmologia, trabalhei também na 3M, cuidei da divisão hospitalar da 3M. 3M tem um portfólio enorme hospitalar, fixação de catéter, esterilização, enfim, então trabalhei. Depois passagem por AstraZeneca e há quase 5 anos, indo para o 6º ano já em diagnóstico, genômica no grupo DASA. Então, sempre na área da saúde. Sempre na área da saúde. E me conta uma coisa, nesses anos, assim, teve algum desafio que sempre foi uma tônica em todas as empresas, na gestão? Teve, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que cada vez quando você vai saindo do nível operacional, indo mais para o nível de gestão, people skills, né? Inteligência emocional e como você lida com pessoas. Então, cada vez mais, eu até sempre ouço falar que os hard skills, né, você consegue aprender, desenvolver e ensinar. Os soft skills que é muito importante de você ter numa pessoa. Então, à medida que você vai construindo times, liderança, liderar pelo exemplo, gestão pelo exemplo, estar próximo do time, das equipes, eu acho que é extremamente importante. Eu sempre sou acelerado por natureza. Eu sempre fui exigente e me cobro muito nas entregas, foco em resultado, enfim, é muito forte, mas sempre próximo do time e até é bem interessante, né? Tem uma que foi uma representante minha quando eu estava na Alcon, hoje ela é uma gerente, uma líder lá de força de vendas na Johnson & Johnson, e ela ganhou um prêmio
como a melhor da América Latina, enfim. E fazia tempo que eu não tinha contato com ela. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou, olha, Riedel, esse prêmio aqui é pra você também, porque você foi muito importante no meu desenvolvimento, Legal. na minha carreira. Então é muito gostoso você ouvir isso também das pessoas que você teve a oportunidade de ajudar aí a trilhar uma carreira. Então eu falo que o soft skills, a inteligência emocional, enfim, é muito importante na gestão, na liderança, para como você conduz a sua carreira, né? Enfim, então é super importante. Isso é Deu legal. bingo, né? Porque todo mundo fala que a gestão de pessoas é a parte mais desafiadora e mais difícil dentro de qualquer instituição. Todo mundo que a gente entrevista Sim. e que a gente pergunta isso fala. Sim, Então, sim. acho que... E um ponto, né? Hoje eu tô na DASA aí há 6 anos. A DASA é gigante, né? A DASA, estamos falando aí de aproximadamente 50 mil colaboradores. Sim. Né? Hoje é a quinta maior da América Latina, quinta maior do mundo, a maior da América Latina, né? Na parte de diagnóstico. Então você precisa saber navegar muito bem dentro da empresa, Fato. né? Para Exatamente. conseguir fazer as entregas, enfim, você tem times enormes, áreas enormes, então você precisa saber muito bem navegar nessa matriz corporativa para conseguir entregar seus resultados, né? E vai muito também da cultura, né, que você como líder consegue empregar, né, e fazer o pessoal acreditar no seu projeto também. Eu vejo que na minha curta experiência como gestora também, você pode muito querer fazer uma coisa, mas se você não conseguir trazer o seu time para esse querer, a coisa Contagiar, não né, flui. as pessoas. Exato. Você vai ficar querendo. Essa é a realidade. É um excelente ponto. Eu acho que ao longo também da minha trajetória aí, quanto mais você envolve as pessoas e as áreas para fazer parte da construção, você tem o buy-in delas para depois executar. Exato. Então eu vou dar um exemplo simples, né? Muitas vezes você desenvolve um projeto, aí você simplesmente leva aquele projeto para a área jurídica da empresa que você está e pede para o advogado, assina aqui para mim. Né? Obviamente você vai encontrar barreiras ali. Se você envolve ele desde o começo da concepção do projeto, da criação, depois as coisas acontecem muito mais Chega facilmente. na fase do assinar, ele já tá por dentro. Exato. de tudo. Esse é um exemplo, mas Sim. quanto mais você envolve as áreas na construção do seu projeto e pega... mais cabeças pensantes é melhor, né? Com Então você certeza. trazer um time diverso, enfim, heterogêneo, que ajude nessa criação, você depois consegue desenvolver. Talvez no começo seja um pouco mais árduo, porque você precisa envolver diversas áreas, diversas pessoas. Mas uma vez que você envolveu, depois as coisas fluem muito mais rapidamente, certeza. né? Muito mais fácil. Gerir pessoas, você já falou que é difícil. E estar numa posição de liderança também é um desafio muito grande. Sim, então, assim, sim. na trajetória, dentro da maior instituição de saúde da América Latina, igual você mesmo citou, quais os desafios assim você enfrenta enquanto líder? Além da gestão de pessoas, que é um desafio muito mais amplo do que o dia a dia, eu acho, assim. Eu acho que outro ponto que eu sempre trago para o time priorizar. A gente ao longo, você define metas, enfim, e prioridades no começo do ano, e aí a gente sempre fala, prioridades são 3, 4 no máximo que você tem e ter foco naquelas entregas. Então com o time eu sempre falo, gente, vamos definir quais as principais prioridades, principais projetos do ano, vamos colocar numa matriz de esforço, para ver aquelas que a gente fala que é as low hanging fruits, né? Então, aquilo que vai entregar mais valor no curto prazo, enfim, com menos esforço, né, para você. Vamos começar por aí. E à medida que a gente vai executando essa, a gente vai colocando mais coisas. As pessoas tendem a abrindo o leque, cada vez colocando mais coisa para dentro, mais coisas sem terminar. A gente fala muito de acabativa, né? Então você ter começo, meio e fim. E aí você entregar, uma vez que você entregou, você pode adicionar coisas novas. Sim. Porque senão ao longo do ano você começa com 5 prioridades, quando você vai ver você tá com 20, quem tem 20 prioridades não tem prioridade tem nenhuma, verdade, né? é verdade. Então, Se tudo é urgente, nada é urgente. Nada é urgente. exato. E Gustavo, a gente que a maioria dos nossos ouvintes são profissionais da área da saúde, principalmente médicos. E aí eu te pergunto, você lida muito com os médicos na sua camada de liderança? Assim, tem muitos médicos que se interessam em estar nessas posições? Porque
a gente vê que principalmente os jovens que estão formando, eles têm um interesse em diversificar. E assim, beleza, com a minha formação médica, o que dá para fazer para além da assistência? Existe espaço para eles nessa camada? Sem dúvida, e não só na DASA, e eu já comento um pouquinho sobre diversas posições de liderança que a gente tem na DASA, que são médicos hoje, e eu comento, mas não só em diagnóstico, na própria indústria farmacêutica também, você tem diversos profissionais da área da saúde, médicos e não médicos também, biólogos, biomédicos, enfim, que acabaram indo para uma área de gestão. Então você tem gerente médico na indústria farmacêutica, você tem diretor médico na indústria farmacêutica, né? Então, claro que mais uma vez, quando você define ir para posições de liderança, seja posições de gerente médico, diretor médico, etc., numa indústria, você vai ter que ter os seus soft skills, gestão de pessoas. Então, você precisa saber muito bem o que você quer e o que você não quer para trilhar a sua carreira. E na DASA, a gente tem diversos médicos em diversas posições de liderança. Não só na genômica, que é na área que eu atuo, mas hoje a gente tem à frente, por exemplo, do NAC, da DASA inteira, um diretor que é médico. Legal. Né? Você tem uma outra empresa que é do Grupo DASA, que faz a gestão de cuidados primários, enfim, da carteira de operadoras. Também você tem um outro médico que está na liderança desta empresa. Então você tem, a DASA é um excelente exemplo onde a gente tem diversas posições de lideranças ocupadas por médicos que começaram como médicos a sua carreira, mas pegaram gosto pela gestão, pelo negócio e resolveram trilhar um caminho completamente diferente. Né? Sair da camada operacional, exato. né? Então você aí que quer diversificar, obviamente, talvez pensando em outros cursos também para melhorar a qualificação técnica, mas há espaço na camada de liderança. Médico dá para ser CEO? Dá. E vou além, né? Eu mesmo fui convidado este ano, eu dei aula na FIA de marketing, no Legal. MBA de marketing da FIA, para um grupo de médicos, todos radiologistas. É uma parceria da Sociedade de Radiologia com a FIA, né? E muito interessante as discussões, como realmente os médicos estão cada vez mais querendo, mesmo na carreira de médico da sua clínica, enfim, querendo usar ferramentas cada vez mais, seja de inteligência artificial, de marketing, social. Então você vê, não basta hoje em dia, mesmo que você não queira uma carreira de gestão, mesmo sendo puramente médico, você vai ter que conhecer um pouco sobre inteligência artificial, marketing, enfim, para se diferenciar. Gestão empresarial. Sem dúvida. O Gustavo atua na DASA Genômica, né? Diagnóstico de genética, não é isso, Gustavo? Perfeito. E a genética eu acho, assim, fascinante. Eu também. Muito interessante mesmo. Tem algum projeto que vocês estão fazendo lá, assim, inovador? Tem diversos. Que você pode compartilhar com a gente. E com os nossos ouvintes, porque ainda é uma matéria muito, muito pouco explorada nas faculdades. Então, eu diria que os médicos formam quase igual a gente E é fantástico. Eu acho genética, assim, sensacional. Vou contar um pouquinho. Bom, primeiro, quando eu vim para genômica, eu sempre trabalhei na área da saúde, como eu comentei, mas há 5 anos e meio atrás, pelo LinkedIn, um headhunter me chamou. Falou, Gustavo, gostei do seu perfil, vamos tomar um café? Aí, entre esse um café e conversar, eu fui na DASA acho que umas 10 vezes, conversei com todo mundo da DASA, enfim. E eu conversei com diversas pessoas interessantes, enfim, e algumas pessoas foi muito curioso. Um que me chamou muito a atenção, e foi um dos motivos de eu ter vindo para a DASA, o Pedro Bueno, que é da família Bueno. Eu lembro não foi nem uma entrevista, foi uma conversa com ele, mas você via nitidamente um propósito genuíno em querer mudar a saúde da população brasileira. Isso é legal. Então, super novo. Na época, o Pedro estava com, se eu não me engano, 29 anos. Todo dia ali no escritório, querendo conhecer mais. Ele é uma pessoa que adora genômica. Então, realmente, ele foi uma das pessoas que me
convenceu a vir para a DASA. O Dr. Romeu Cortes, que é o co-chairman do conselho, também é uma pessoa fantástica. Legal. Que também me convenceu. E Genômica era a menina dos olhos da DASA, né? Há 5 anos atrás, embrionário ali, como se fosse uma startup dentro de uma empresa universo, né? gigantesca, né? E pegando o gancho, eu nunca tinha trabalhado com genômica, né? Sempre trabalhei com mercado de especialidade, saúde, etc. Mas nunca tinha trabalhado com genômica. Nunca tinha trabalhado com diagnóstico e nunca tinha trabalhado em uma empresa familiar, né? Apesar de capital aberto em bolsa, a maioria pertence à família Bueno. Então, uma empresa praticamente aí familiar. Então, foi bem curioso. E, como você comentou, genômica ainda vem melhorando cada vez mais, obviamente. Mas você fala no Brasil de geneticistas, hoje a gente tem mais ou menos 350 geneticistas no Brasil, o que é muito, muito pouco. Muito pouco, né? Perto de uma população de 200 milhões de habitantes. Então, você está falando de 350 geneticistas. Nossa. E tendo em vista também a quantidade de médicos que formam... Exato. É muito pouco ainda. Muito pouco. Poucos geneticistas no Brasil. Sim. E dentro da genômica, claro, você tem diversas... E dentro da DASA genômica, a gente tem diversas áreas de atuação. Então, a gente tem oncologia, a gente tem hemato, a gente tem doenças raras, a gente tem reprodução humana e medicina fetal, farmaco, cardio. Então, você tem um portfólio de exames para cada especialidade. Ou né? seja, a genética está presente em cada... ramificação da saúde e especialidades. Sim. Tanto que a gente fala dentro da DASA genômica que a gente tem diversas verticais. Isso. Cada vertical a gente tem um líder médico, que é o líder daquela vertical. Então, quando você fala de oncogenética, você tem Dr. Henrique Galvão. Quando você tem doenças raras, Dr. Roberto Giuliani. Oftalmologia, Dr. Juliana Salum. E assim vai nas diversas áreas de atuação. Um desafio e uma coisa que a gente vem fazendo muito é investir em educação médica continuada, que é fundamental e que vocês não deixam a gente não deixa de estar fazendo isso aqui. Exato, nesse com momento, certeza, com certeza. Né? E quando você pega no portfólio de exames genéticos, óbvio, o geneticista está mais familiarizado, obviamente. Quando você vai para um oncologista, o oncologista já vem usando bastante o portfólio de exames genéticos, mas quando você vai para outras especialidades, como uma oftalmologista, como cardiologista, ainda está começando. Né? Você tem um pool de exames excelente que todos os médicos podem usar. Eu acho que o nosso desafio aqui como DASA é cada vez mais dar educação médica continuada para que os médicos conheçam o que tem disponível, né, no arsenal terapêutico de exames, para eles poderem usar e beneficiar os pacientes. Exato. Né? Eu falo duas vertentes que são muito, muito importantes nesse mercado. Um é educação médica e a outra é acesso. Exato. Tá? Que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito para garantir acesso para a população, seja na inclusão dos exames genéticos no rol da ANS, seja no SUS. Então, são as duas frentes que a gente vem trabalhando muito. E primeiro fala pra gente o que a DASA genômica tem de mais atual sendo construído lá dentro, e depois eu vou te perguntar como que tá essa situação no SUS mesmo. Porque, querendo ou não, a saúde brasileira ainda é muito sustentada. A imensa maioria da população usa o SUS. E eu vou ficar muito feliz se você falar que já tem vários exames sendo disponibilizados para a população. Vamos lá. Então, em termos de projeto, né, eu acho que um dos projetos que não só na DASA genômica, mas no Brasil, que é fundamental, é a gente aumentar o nosso banco de dados da população específica brasileira para poder desenvolver novos exames que a gente consiga realmente aplicar para a nossa população. Por que eu digo isso? Se você pegar os bancos de dados, enfim, globais, você vê que tem muito população americana, europeia, só que quando você pega a população brasileira, a gente tem muito pouco. Né? Então, um dos grandes projetos que os laboratórios como um todo, e a DASA genômica não fica atrás, é a gente aumentar essa nossa população, nosso banco de dados de variantes genéticas, e com isso a gente poder desenvolver diversas coisas. Então a gente vem aumentando esse banco de dados. Por exemplo, é muito técnico, mas quando você fala de array, que é um tipo de exame, a gente tem o maior banco de dados da América Latina. São aproximadamente 400 mil
pacientes que a gente tem o sequenciamento por essa metodologia. Legal. Né? Quando você fala de genoma completo, a DASA lá atrás começou projetos desde DNA do Brasil, que é um projeto com o Ministério que a gente começou lá atrás, onde a família Bueno doou alguns exames, enfim, exatamente com o intuito da gente conhecer mais a especificidade da população brasileira, que é extremamente heterogênea. Né? Então, isso é um dos projetos que a gente tem de cada vez mais. E além de melhorar os exames, pensa que com um banco de dados riquíssimo como esse, a gente poderia até desenvolver em parceria com indústrias farmacêuticas drogas específicas, né? Por isso que a gente fala que a genômica é muito preditiva, preventiva, personalizada e cada vez mais participativa, né? Os 4 Ps que a gente fala. Então você ter um banco de dados robusto vai permitir com que você desenvolva cada vez mais produtos específicos para a população brasileira, exames que realmente façam sentido para a população brasileira, com as especificidades das características da população brasileira. Então, a gente vem desenvolvendo esse nosso banco de dados internamente. Então, é meio que, a partir das informações e do grande número de exames, vocês desenvolvem mais tecnologias. Exato. E a gente sabe que no país tem... eu, pelo menos, acredito muito na saúde primária como um motor de mudança e melhora da saúde do brasileiro. A genética pode ajudar nisso? A prevenir para melhorar? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo que em diversas matérias que eu já fui entrevistado, eu já pontuei, dou alguns exemplos aqui. Então, a gente tem um exame, por exemplo, no portfólio para câncer, tá? Para oncologia. Tá? E esse exame, ele consegue dizer se o paciente precisa ou não começar com uma quimioterapia, o tratamento dele. Se o paciente não precisar começar com uma quimioterapia, isso é benéfico para o paciente, porque a gente sabe todos os malefícios que uma quimioterapia faz. Sim. E isso é benéfico para uma própria operadora de saúde, porque a gente sabe o custo alto que uma quimioterapia tem. Então, para o paciente é bom, se puder começar com uma hormonioterapia, enfim. Para a operadora de saúde é bom, né? Então, sempre quando me perguntam, mas os exames genéticos são caros, né? Eu falo, é relativo. Primeiro que eles vêm, o custo e o tempo vem caindo radicalmente, né? Vocês sabem quanto custou, bilhões de dólares aí para fazer o primeiro sequenciamento do genoma completo e durou mais de 10 anos aí, 10 anos. Hoje em dia a gente faz um genoma completo em menos de 48 horas a um custo infinitamente menor do que lá atrás. Mas eu sempre falo que tem que colocar na balança o custo-benefício. Se você não precisar começar com uma quimioterapia, o custo do exame fica pífio, perto do benefício para o paciente. Sim. E o custo que a operadora não terá por começar uma quimioterapia. E é curioso que esse exame, tem estudos desse exame, por exemplo, que mostram que muitas vezes começaria erroneamente com uma quimioterapia sem ter necessidade. Então, olha o benefício que um exame como esse traz. Com certeza. Você tem outros exames, né, que são fantásticos. Então, o PGTA. PGTA é uma biópsia embrionária. Então, a mulher que quer ficar grávida, que vai fazer a FIV, né, fertilização in vitro, e aí ela pega todos os embriões dela, né, os óvulos embriões. Ela faz um exame específico que é o PGTA para ver aqueles que não são saudáveis, ela expurga esses e guarda ou implanta só aqueles que são saudáveis, né? Com isso você evita que o feto tenha uma potencial doença. Com certeza. A gente tem o NIPT, que é um exame pré-natal não invasivo, que é espetacular. Você consegue pegar no DNA materno circulante, né? Se faz um exame de sangue simples, um tubinho de sangue, para ver se o seu bebê, a mulher já está grávida, né? Se o seu bebê tem ou não alguma doença. Então você consegue, através do sangue da mãe, detectar se o seu feto tem ou não alguma doença. Então olha que coisa fantástica. Esses são só alguns exemplos, né? Eu vou citar mais um que é muito bacana também. De farmaco, né? Farmacogenômica. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre também falo esse exemplo. Eu tenho muito bruxismo. Eu, quando durmo, acho que por ser ansioso, por natureza, eu pressiono muito aqui, enfim. Aí eu fui uma vez, muitos anos atrás, eu fui no médico, num neuro,
e ele me prescreveu um remédio, eu nem lembro qual que era o remédio, mas quando eu vi era um remédio que era um antidepressivo. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, doutor, mas por que um antidepressivo? Ele falou, não, Riedel, todo mundo me chama de Riedel, por isso que eu falo Riedel, esse medicamento em baixa dosagem, ele serve pra dor mesmo. Então ele serve pra tirar a sua dor. Eu tomei acho que 3 dias do medicamento, eu passei tão mal. Me deu um negócio aqui, nossa, uma sensação tão ruim, que eu parei de tomar. Eu falei, não vou tomar, prefiro ficar com a minha dor do que tomar esse remédio. Naquela época, eu nem trabalhava na DASA ainda e nem sabia que existia um exame farmacogenômico. O exame farmacogenômico, ele consegue dizer, através da sua genética, quais princípios ativos são os melhores ou não para você. E até na pacientes polimedicados, se um medicamento impacta diretamente com outro ou não. Então, muito provavelmente, se eu tivesse feito o exame farmacogenômico, esse nosso exame, que é o PharmaOne, esse princípio ativo desse medicamento que ele prescreveu para mim não seria o mais adequado para mim. E pensando também nas operadoras de saúde, ou mesmo no SUS, se você consegue incorporar um exame como esse e você começa com um tratamento adequado, olha, tanto para o paciente como vai ser muito melhor, como para uma operadora ou para o governo, um gasto não necessário com outros medicamentos. Né? Qualidade de vida para o paciente e redução de custo. Exato. Voltando um pouco no exame diagnóstico oncológico, você falou que às vezes a pessoa não precisa começar com quimioterapia. O SUS é uma grande potência no tratamento oncológico. Tem pessoas que, inclusive, não fazem o tratamento através do convênio e fazem através do SUS. O atendimento é muito bom. Mas um exame desse faria total diferença até para o custo que o SUS tem com o tratamento com os pacientes com câncer. Sim. Mas você acha que é muito demorado, que vai ser muito difícil disso chegar no SUS ou já chegou? Eu acho que a gente vem criando agendas positivas, tá? Não só a DASA, mas eu acho que todas as empresas de genética, de genômica, e não só as empresas de genômica, mas até associações de pacientes, enfim, tem que criar agendas positivas com o governo para ter esse tipo de discussão. A indústria farmacêutica faz muito bem isso, né? Eu vim 20 anos de indústria farmacêutica, você tem as associações, enfim, das indústrias que criam agendas em Brasília e até empresas que são concorrentes vão juntas para uma pauta com o governo. Eu acho que a gente cada vez mais tem que ter essa discussão com o governo, mostrando os benefícios, obviamente, da incorporação de um exame como esse no SUS, né, para realmente para mostrar para o governo que é benéfico para eles a incorporação de um exame como esse. Você tem diversas indústrias farmacêuticas que elas têm programas de suporte de pacientes porque elas precisam do exame genético para saber se aquele paciente vai se beneficiar ou não daquela droga, daquele medicamento, né? Então elas acabam arcando com o custo ali do exame para saber se o paciente vai se beneficiar ou não. Então olha você falando, a gente conseguindo mostrar para o SUS os benefícios da incorporação de um exame genético como esse e não só beneficiar para o paciente, mas mostrar que a título de cost saving mesmo para o governo é interessante. Eu acho que é essa agenda que a gente tem que criar com o governo, uma agenda positiva, e não só a DASA, mas eu acho que todos os players se juntarem para criar uma agenda positiva com os governos, sejam federais, estaduais, municipais, enfim, e até com as operadoras de saúde também, né, que a gente já vem criando agendas positivas. Com certeza. Eu ia perguntar agora sobre essas tecnologias e esses exames que você citou de exemplo, se apenas a DASA genômica possui essa tecnologia ou existem outras também? E se tem algum exame que já é feito pelo SUS ou nenhum ainda? Não, você tem alguns exames, sim, que já estão, e outros que estão entrando, né, no SUS, desde um BRCA, enfim, a gente sabe, para câncer de mama. O próprio, a ANS, né, as operadoras incorporaram há 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, acho que 2 anos, o exoma, que é um exame genético importantíssimo, né, principalmente, ele é usado em
diversas, mas pacientes assim recém-nascidos para ver se a criança tem alguma doença genética ou não. Então tem muitos neuropediatras, enfim, neuropediatras que pedem, enfim. Então ele entrou no portfólio há 2 anos atrás. Eu acho que ainda tem muita oportunidade. Né? O próprio NIPT que eu comentei, tem países que eles já são obrigatórios para todo mundo, como o teste do pezinho. Né? O próprio teste do pezinho, a gente tem um que é o Baby Genes, que é um teste nosso que ele vai dar a predisposição para 400 doenças. Ele é um teste do pezinho expandido, com muito mais, entregando muito mais valor que o teste do pezinho. Acho que o teste do pezinho é bom, começou alguma coisa, mas tem uma oportunidade da gente incluir muito mais coisa nessa discussão. Eu acho que a gente está caminhando. Eu acho que, como você comentou, se você falasse de genômica há 5, 6, 7 anos atrás, era praticamente inexistente. Eu arrisco dizer até menos. Hoje em dia você vê que já está entrando na agenda de oftalmologia, de cardio, então cada vez mais, eu acho que é um caminho sem volta. Com certeza. Né? Eu acho que cada vez os médicos, desde a sua formação, enfim, vão ter que estar antenados, vão ter que conhecer o que tem, porque os pacientes vão começar a perguntar cada vez mais, né? Fato. E eu acho que é interessante também que na nossa convivência, relacionamento com os profissionais da saúde, tem uma preocupação muito grande em como agregar valor para o atendimento, para a prestação de saúde em si. E eu acho que esses exames agregam um valor em termos de proporcionar saúde no final do dia para o paciente muito grande. Então, eu acho que é interessante para o profissional que está aí, o recém-formado na residência, está entrando no mercado, é pediatra, ou está indo para a área da oncologia, oftalmologia, obstetras, que tem esse interesse de sair do básico e entregar algo mais, estudar, buscar conhecimento a respeito para utilizar toda essa gama de produtos que já está disponível no mercado e tem que ser difundida. Pegando esse gancho, acho que bem interessante, a gente tem também dentro do grupo da DASA, da genômica aqui do Guarda-Chuva, uma marca nossa que é aquela genética recreativa. Né, que é a Genera. Sim. A gente ia até perguntar sobre isso. E eu acho a Genera um exame espetacular. Ele não é um exame, não tem cunho de ser um diagnóstico, tanto que a pessoa tem, nos Estados Unidos tem a 23andMe, que mais de 26 milhões de pessoas já fizeram esse exame nos Estados Unidos, né? Aqui cada vez mais a gente vem incorporando, além de entregar a sua ancestralidade, saúde, a gente entrega também saúde e bem-estar, então, e riscos aumentados a doenças. E ele é um exame, eu acho, muito mais, ele é recreativo, mas o resultado dele pode estimular você a cuidar, não só cuidar mais da sua saúde, mas também procurar seu médico. Então, o intuito dele, e está associado dentro da DASA, você fez um exame desse, se saiu algum risco aumentado, alguma potencial doença, a gente direciona muito, busque seu médico, né? E aí, a partir do seu médico pode solicitar exames adicionais para você, genéticos ou não genéticos, e aí você passar a cuidado potencialmente de alguma doença que você nem sabia que você tinha. Então, a gente fez uma pesquisa com as pessoas que fizeram esse exame e tem alguns números bem curiosos. 75% das pessoas, depois de fazer o exame da Genera, elas passaram a cuidar tanto da sua saúde, alimentação, como se exercitar. 1 a cada 50 médicos já fez esse exame. Legal. Nosso. Então, 1 a cada 50 médicos já fez esse exame. Então, é um exame que vem crescendo cada vez mais. Maior do que o número de médicos que se interessam por genética no Brasil. Sim. O número de médicos que fizeram o exame. Sim. Então, assim, é um exame que ele é muito curioso. O mês que eu mais vendo esse exame, por exemplo, é Black Friday. Muito bom. Eu falo que uma hora eu tô falando de genética, médico, operadora de saúde, e uma outra hora eu tô falando de Black Friday, campanha de Black Friday, social, etc. Mas é bem interessante mesmo, porque é uma forma da gente deixar mais simples a genética e que as pessoas que fazem esse exame, que aparece alguma... A maioria das pessoas compram para saber as suas origens. De onde eu vim, quanto por cento eu tenho, né? De realeza. Isso que eu ia falar agora. Quantos por cento é de Sheeran, quantos por cento Exato. O Riddle vai fazer esse exame para descobrir se é da realeza ou se é de Sheeran. Mas brincadeiras à parte, mas as pessoas
compram muito pela sua ancestralidade, mas como ele entrega muito valor, porque ele entrega potenciais riscos aumentados à doença, as pessoas, e depois, obviamente, com o resultado, como eu falei, não é um exame de diagnóstico, né? Mas as pessoas, se aparece alguma coisa lá, a gente fala para a pessoa procurar o médico dela, né? Então tem pessoas que começaram a se tratar depois de fazer um exame recreativo ou que ganharam de presente de alguém, né? Então é uma forma de, vamos dizer, de desmistificar a genômica através de um exame como esse recreativo. Legal. E que leva as pessoas até a praticarem atividade física. Sem Super dúvida. interessante. Sem dúvida. E Rida, me conta uma coisa, o médico que tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente, beleza, quero incorporar na minha clínica, para os meus pacientes, alguns desses exames. Como é que ele faz para conhecer mais e para agregar esse produto ao portfólio dele? Tá, vamos lá. Então, na parte do portfólio de genética médica, né, a gente tem um canal que é o nosso núcleo de atendimento médico, né? Eu não tenho o telefone de cabeça aqui, mas depois a gente pode colocar, enfim, passar. Qualquer dúvida, tanto na hora de solicitar um exame, como depois na hora de interpretar o laudo, a gente tem um time de geneticistas para ajudar o médico na... Eu falo que esse é um dos grandes diferenciais nossos quando a gente fala de corpo técnico especializado, né? Obviamente que os equipamentos para sequenciamento, enfim, são caros, são extremamente caros. Mas se você não tem um corpo médico altamente especializado, com conhecimento, não só para fazer os laudos, mas para ajudar os médicos também na solicitação e na interpretação, é isso que diferencia a gente. Show. Então, qualquer médico que quiser discutir de médico para médico, né? E além do médico geneticista, como eu comentei, eu tenho, por exemplo, na oftalmologia, doutora Juliana Salum, que eu conheço desde 2008, trabalhou comigo na Novartis. Hoje ela é a minha head médica, ela é oftalmologista, mas hoje ela é a referência em exames genéticos no Brasil. Então, qualquer oftalmologista que quiser conversar com ela, a gente coloca em contato para conversar com ela. Legal. Eu tenho um cardiologista, que é o Dr. Marcelo Bittencourt, que é lá do Rio de Janeiro, que hoje também é uma das referências em cardiogenética. Então, um cardiologista que quiser também conversar com ele, discutir, a gente coloca em contato para tirar dúvidas, enfim. Então, quanto mais a gente conseguir ajudar os médicos, né, na orientação, na desmistificação, a solicitar e depois a interpretar, quem ganha com isso são os pacientes. Com né? certeza. Então, Exatamente. Com certeza. É incrível que realmente o trabalho de vocês é de educar mesmo, né? sim, acho que a educação é um pilar fundamental. Exato. Vocês têm algum projeto ou já fazem com recém-formado? A Para gen- aumentar esse número de 350 médicos no Brasil? Por exemplo, falar da especialidade na Uma faculdade. palestra, alguma coisa do tipo? assim que a DASA Genômica faça para recém-formado, para eles começarem a se interessar pelo assunto da genética. Sim, e não só os recém-formados. A gente tem até um curso que a gente já fez 2 edições esse ano. Não teremos, mas o ano que vem sim, que é o Genética para Não Geneticistas. Então é um curso que a gente tem que é gratuito, qualquer um pode assistir esse curso. A gente tem um curso de genética também, que as pessoas também podem assistir. E a gente tem um que vai ser até semana que vem, terça-feira que vem, estão convidadas a assistir também. É uma live que a gente faz online, Show. né? Dia 6, começa às 4h30 da tarde e vai até às 9 e pouco da noite, que é o Genomic Summit. É o 5º ano consecutivo que a gente faz o Genomic Summit, com as maiores referências do mercado mundial. A gente tem tradução simultânea de inglês para Legal. português. Legal. E o ano passado, por exemplo, a gente teve 8.000 inscritos no Genomic Summit e 25 países assistiram o Genomic Summit. Sensacional. Nossa, bom demais. Então e a gente sempre tenta trazer o que tem de novidade no mercado, enfim, tem uma agenda aí bem robusta e vai ser na próxima terça-feira, dia 6. Então, quem quiser assistir, se você der um Google, procurar Genomic Summit, ou entrar na minha página no LinkedIn, eu tenho postado também, tem a agenda, tem tudo lá, que a gente traz as novidades do mercado de genética. Sensacional. Legal. E a gente também tem os médicos, mas tem as pessoas que vocês acreditam que seja até o foco da genética recreativa, né? Que a gente falou um pouquinho.
Vamos explorar um pouquinho mais. Uma pessoa comum que tenha esse interesse consegue contratar direto de vocês em algum laboratório? Como é que é? Ou tem que ir no médico solicitar? Dos exames da Genera, não. Basta entrar no site, é o www.genera.com.br, e você compra, tem 3 pacotes, tem o básico, o standard e o completo, e cada um entrega uma quantidade de laudos maior, né? E você pode comprar online, recebe na sua casa, ou pode ir até uma unidade nossa também, qualquer unidade da DASA, a gente tem esse exame lá ativo, você pode fazer a própria coleta lá. Entendi. Então você pode ou comprar online, ou aí se for online, vai uma equipe fazer a coleta? Não, ele vai é uma caixinha por swab bucal. Então chega na sua casa, você pode fazer por swab bucal, você pode fazer por sangue também na unidade, quem quiser fazer por sangue. Isso é curioso, né? As pessoas tendem a achar que por sangue é melhor. Né? Eu ia perguntar agora. Não necessariamente. Os dois não tem problema. Por saliva, pegar o seu DNA. A eficácia do resultado é o mesmo. Igualzinho. Não muda em absolutamente nada. Então, mas é opcional. Se alguém quiser ir na unidade, fazer na unidade por sangue, pode fazer. Se quiser entrar no site, você solicita, você recebe na sua casa, faz a coleta e pode deixar em qualquer unidade da DASA que a gente recebe e depois libera o seu resultado. Tá? E a gente também tem feito para alguns médicos painéis personalizados. Porque no próprio teste da Genera, ele vem com várias características, né? Mas a gente tem alguns, por exemplo, nutrólogos, nutricionistas e alguns outros médicos que montam kits personalizados, que eles escolhem a composição daquele kit para a clínica. Então eu faço um kit Dr. Gustavo Riedel, né? Então com a caixinha específica, tudo, e faço um kit para aquele médico, para aquela clínica dele personalizado. Mais uma vez, não é um exame de diagnóstico, né? É de risco aumentado, a doença, enfim, obviamente se aparecer alguma coisa, a gente sempre nos nossos laudos, a gente sempre fala, procure seu médico, né? Direciona para o médico, mas acaba sendo uma forma, que eu acho, como eu comentei, de não só desmistificar a genômica, mas de estimular as pessoas cada vez mais a cuidarem da sua saúde. Com certeza. Né? Então, se as pessoas começarem a se interessarem por esse exame, aí eu faço o exame e vai vir no resultado. Busque seu médico. Eu vou chegar no meu médico com um exame de Vocês não fizeram genética. ainda, né, o exame da Não. genética? Não, Eu vou mandar 2 kits pra vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Eu mando entregar 2 kits pra vocês. E aí a gente faz o exame, eu vou no meu médico e apresento o exame. Olha, fiz um exame de genética e me mandou eu procurar o médico. Isso pode incentivar também os médicos. Se a população começar a acelerar mais que os médicos em relação à genética, isso vai incentivar eles a buscar o conhecimento sobre a genética. Exato. Pegando só de curiosidade, na Genera, a gente também, quando você faz o seu teste, entra na plataforma, você tem a opção lá de dar o opt-in para buscar parentes. Né? Parentes de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim, você consegue. Se você fez o teste, qualquer parente seu também fez e você habilitou para ter visibilidade e a outra pessoa do outro lado também, vocês conseguem se ver. Que legal. E a gente já teve casos de filhos que encontraram pais. Que legal. Sensacional. Então, assim, filhos que encontraram os pais que não tinham contato com o pai e através do exame da Genera encontrou um familiar, ou encontrou um familiar e aí conseguiu achar seu pai. Será que eu vou encontrar um parente, meu Deus? Então, Caraca, muito legal. É muito, muito legal. A gente tem alguns vídeos que a gente fez já de relatos de caso que até arrepia. É muito legal. É muito legal. Cara, isso tem que ser muito divulgado pro com Brasil certeza, inteiro. Com certeza. Fazer esse exame. É muito bacana, bacana. E aí, o profissional que quer contratar esse pacote para fornecer pro seu paciente também é no site de vocês. Pode entrar em contato, né? E a gente tem o nosso time comercial que vai, como eu falei, a gente consegue desenvolver um kit personalizado, reforçando mais uma vez que não é com foco diagnóstico, mas de risco aumentado, enfim. Tem desde coisas intolerância à lactose, você monta... Cara, mas isso é qualidade de vida, gente. Sim. Sensacional. O que tem de pessoas aí que estão sofrendo horrores com a intolerância à lactose e ainda não... Intolerância a glúten, intolerância à lactose, não sabe que tem. Nos relatórios, né, vocês vão... Eu vou dar um kit para cada uma, vocês vão ver lá no completo, tem desde até para pele. Olha que legal. Então, assim, qual que é E a gente tem conversado com algumas empresas de cosmético para desenvolver até um teste específico que você vai fazer o seu teste genético e daí eles vão montar o seu creme, a sua base, com base na sua genética, né, também.
Então, os relatórios, tem diversos relatórios. Tem saúde, tem, como eu falei, risco à doença, tem ancestralidade. Então, tem diversas coisas. Né? O que eu venho percebendo assim, na conversa com você é que, sabe aquela coisa que quando a gente às vezes vai começar um tratamento, aí o médico fala assim, olha, tem que ver porque cada corpo reage de um jeito à medicação. Isso não vai existir. A genética ajuda a reduzir essa imprevisibilidade de tratamento. Sim, por isso que a gente fala, né, de personalizada, né, preditiva, exato. Personalizada, né? Então cada vez a saúde 4.0 que eu falei um pouquinho no começo. Então, sem dúvida, os próprios e cada vez mais os medicamentos da indústria farmacêutica, né, como o próprio da Novartis, aquele Praami, ele é preparado individualmente para aquele paciente com base no peso, enfim, tem que ser aplicado numa janela de tempo muito específica. Exato. Então você vê que cada vez mais as unidades de negócios da indústria farmacêutica de doenças raras, enfim, vem crescendo cada vez mais, né? Isso é muito legal. Dá para presentear o crush com esse kit. Será que no exame, no até... exame dá pra falar se vai dar match ou não? Então, tem, se eu não me engano, nos Estados Unidos, tem um que você faz o seu exame genético, né, né, enfim, pra ver se tem... E brincadeiras à parte, para judeu, né, os judeus normalmente, quando casam, eles fazem um exame genético para ver se tem compatibilidade, se não vai ter risco do bebê nascer com alguma doença genética ou não. Que então legal. você tem painéis específicos para judeus para poder fazer esse teste. Fazer para ver se tem incompatibilidade ou não. Então normalmente os judeus fazem isso. Então a gente pode testar a nossa compatibilidade com o crush, viu, Fê? Com certeza. Sabe aquele amor que não tá dando certo? Às vezes é a genética, gente. Que não tá match. É um problema genético. É um problema Vocês estão aí genético. batendo cabeça. Exato. Então faça esse exame até pra saber disso. Se vai dar match verdadeiro ou não com o seu crush. O avanço da medicina ajudando o Tinder da genômica, né? O avanço da medicina tá ajudando até os romances aí. E o pessoal não tá aproveitando. Exato. Mas é muito legal saber de todas as possibilidades que a genética pode trazer pra gente, pra trazer qualidade de vida. Sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta comercial agora. Que a gente, como CEO de uma empresa da saúde, a gente sabe o tanto que, às vezes, o orçamento é enxuto porque é um sistema muito pressionado. Uhum. Como que é um investimento, assim? Como que a DASA, por exemplo, que tem capital aberto, os investidores encaram a sua área? Como é que é o seu desafio para lidar com os investidores? Tá, uma ótima, excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, né, desde que eu entrei na DASA, como eu comentei há quase 5 anos e meio atrás, genômica é uma agenda de prioridade no grupo. Legal. Porque a gente sabe que cada vez mais, como a gente falou aqui, os medicamentos vão ser personalizados com base nos exames genéticos, cada vez mais a medicina está caminhando para uma medicina preditiva preventiva, então, e a genômica vem crescendo cada vez mais. Então é um caminho sem volta. Eu acho que você não investir em genômica, você está fadado a morrer ali na frente, né, nos próximos 5, 10 anos. Então, cada vez mais, criar um banco de dados robusto, como eu falei aqui, investir em genômica, tecnologia, mas não só tecnologia, como eu falei na parte médica também, né? Você tem que ter médicos, você tem que ter um time de produção especializado, né? Você está falando aqui e ainda é bem curioso, porque diferente de análises clínicas que você coloca o tubinho de ensaio de um lado e sai do outro lado o resultado, a genômica, apesar de ser, a gente tem a máxima automação possível, você tem da parte de extração de DNA, você tem várias etapas, né, que tem envolvimento humano, tem um médico para fazer o laudo no final, você tem uma etapa entre a produção e a área médica, que é a bioinformática, que eles transformam os resultados que saem dos equipamentos
numa forma que o médico depois possa laudar. Então é uma outra, que é também, a gente falou muito que tem um pool super reduzido de geneticistas, de bioinformatas você tem mais reduzido ainda. Essa é uma especialidade que a gente precisa de bons profissionais no mercado. Eu falaria para os meus filhos que é uma área para eles investirem, é uma área para ir, porque você tem poucos bioinformatas no mercado e cada vez mais você vai precisar de mais bioinformatas, né? Então eu acho que é uma agenda prioritária. Eu acho que o ADAS, o conselho, enfim, tem visibilidade disso, aposta nisso. A gente acabou de comprar um sequenciador novo, investimento de um equipamento, pensando em reduzir o tempo de entrega, reduzir custo, reduzir tempo de entrega, aumentar a qualidade para beneficiar cada vez mais nossos pacientes. Muito legal. E vocês fazem uso já de inteligência artificial ou não é possível? Na DASA, sim. A gente tem diversos algoritmos de inteligência artificial que fazem leituras de laudos, de imagem, enfim. A gente tem uma área que é liderada pelo Gadelha lá dentro da DASA, enfim, que podemos até um dia ele pode marcar, vir fazer um outro podcast. Eu tenho uma lista de pessoas que você vai me ajudar a ser entrevistada aqui, Amado. Ele pode mostrar vários exemplos de algoritmos que rodam à noite, que se encontram alguma coisa. Eu não tenho todos os detalhes, tá? Além de não ser médico de formação, eu tenho os detalhes, mas estou falando por cima. Que rodam à noite para depois avisar o médico no dia seguinte do paciente. Então, assim, a gente tem na DASA, no grupo DASA, diversos algoritmos já usando inteligência artificial aí para beneficiar os pacientes. Surgiu aqui agora que a gente pode criar dentro do Plantões que Marcam um quadro sobre genética. Com certeza. E colocar várias entrevistas falando do assunto ramificado. Pode ser uma forma de educação e de levar Sem dúvida. Quanto mais vocês têm pelo menos papel... a pontinha do iceberg para o nosso público profissional da saúde se interessar por isso. Porque a gente poderia ficar aqui tranquilamente até a noite falando sobre isso, porque o assunto vai... E vocês, né? Vocês e outras empresas que trabalham muito forte em educação, conhecimento, tem um papel fundamental de difundir, né, a portfólio de genética, de genômica que a gente tem. Então, quanto mais esses dois pilares a gente trabalhar, e os dois são importantes, eu sempre falo isso, não basta só educação e acesso. Se eu fizer um trabalho muito forte de educação e todos os médicos conhecerem o que tem de disponível, mas eu não conseguir dar acesso para a população, não adianta. Nada. Exato. E vice-versa, não adianta eu garantir 100% dos exames estão completamente gratuitos porque o SUS está pagando tudo. Só que se os médicos não conhecerem para que serve, o que vai pedir para cada um especificamente, também não serve. Então, esses dois pilares de acesso e educação médica são fundamentais para isso, né? E quem se beneficia no final é o paciente. Com certeza. Então, vocês têm um papel fundamental Acho em ajudar. que todo mundo se beneficia. A instituição, o paciente... O próprio governo, quando a gente citou o SUS, porque talvez a falsa impressão de que é um exame caro, mas que vai lá na frente ter um retorno. Essa pergunta sempre vem para mim em qualquer entrevista. Ah, mas é um exame caro. Eu falo, caro em que ótica? Né? Primeiro, obviamente que ele ficou infinitamente, vem barateando ano após ano, ele vem barateando, mas imagina, um exame que custa, sei lá, R$2.000, R$1.000, R$5.000. Só que se ele diz que você não tem a necessidade, do exemplo da quimioterapia, que custa, sei lá, 100 mil, 200, 300 mil reais, que seja, você não vai ter que fazer um investimento de 300, 400, 100 mil reais versus um custo do exame de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Então você tem que olhar como um todo. Como um todo. Por isso eu disse, a falsa impressão de que não é acessível, financeiramente falando. Porque, primeiro, que a gente está lidando com vida. O que é caro, o que é barato para salvar uma vida ou dar qualidade de vida para você. Exato. Segundo, tem remédios aí para tratamento oncológico, por exemplo, que a gente está falando de um ciclo aí de 21 dias de R$140 mil. Exatamente. 200 mil reais. Então, se com um exame genético não precisa desse medicamento, já economizou, né? Exato. E tem outros, né? As biópsias líquidas, né? O que é uma biópsia líquida? Um outro exame que a gente tem em portfólio. Vamos dizer que você teve um câncer, né? Então, você foi feito, a gente tirou o tumor, aí você faz a biópsia daquele tumor, né? E esse exame, ele pega uma assinatura daquele tumor. Então, depois que você teve o câncer que tirou e a gente identificou aquela assinatura daquele tumor, a cada 3 meses você vai fazer um exame de sangue.
Se for detectado naquele seu exame de sangue que está voltando àquela assinatura, a gente consegue fazer uma intervenção, o seu médico consegue fazer uma intervenção muito antes de aparecer uma recidiva numa imagem, por exemplo. Até 8 meses, se eu não me engano, de aparecer numa imagem. Então, se você consegue tratar uma potencial recidiva de um câncer muito antes de aparecer em qualquer imagem, é benéfico para o paciente, é benéfico para o gasto que você teria. Com certeza. Então, é bom para todo mundo, né? Então, isso é o Exato. que a gente fala das biópsias líquidas, de você conseguir identificar muito antes, através, né, que é uma biópsia no sangue, né? Muito antes de aparecer em qualquer imagem uma recidiva de um câncer. Legal. Sensacional. Rida, eu vou te fazer uma pergunta pra gente entender do que a gente tá falando de ser caro, ser barato, mas a gente não precificou. Então me fala aqui, qual que é o exame mais barato no portfólio de vocês e o mais caro? Pra gente entender de que valores a gente tá falando. É muito relativo. É muito relativo porque depende do número de exames, depende... Então, assim, eu não conseguiria te dizer... Você tem exames que vão desde, sei lá... bom, da Genera. O da Genera o preço é aberto. Você pode entrar aí e olhar. Você tem o mais simples da Genera, o exame mais básico, que só vai dizer sua ancestralidade, saúde e bem-estar, por R$ 299. Né? Você tem ali. E você tem exames, né, de alta complexidade que estão chegando no mercado, que chegam a 4, 5 mil, enfim, reais, até mais do que isso, dependendo do exame. Então é muito. Um ponto importante de genética, e quanto volume é muito importante. Sim. Porque imagina que quando você vai fazer no equipamento, fazer o sequenciamento, imagina que você tem um chip. Né? Nesse chip cabem vários exames. Então você está preenchendo aquele chip, um pendrive. Você tem que preencher aquele pendrive. Se você demora muito tempo para preencher porque você não tem exame suficiente, você demora para rodar e demora para liberar os resultados. Então o TAT, que é o tempo para liberar o exame, né, você vai ter que ficar segurando muito para receber muitos exames para poder rodar aquele chip. Então a gente também tem que fazer, a gente faz sempre um balance entre exames e custo, para poder também ser competitivo. Então, Legal. Por isso que volume é muito importante para a genômica. Quanto maior o volume que você tiver, mais rápido você entrega um resultado do exame a um custo menor. Legal. Né? Então, por isso que volume é muito importante na genômica. Antes da gente começar a passar para as perguntas sem nenhum compromisso com a tecnicidade, eu queria deixar um recado assim para os nossos ouvintes. A gente, Rida, ouve muito... medo e até reclamação mesmo dos nossos usuários em relação ao que o mercado da medicina está ficando saturado, porque cada vez mais profissionais entram no mercado, formam. E eu acho que como toda profissão que se satura, você tem que procurar diferenciais ou áreas que estão precisando de profissionais. E nessa conversa aqui tá ficando muito claro que tem um oceano azul aí para ser explorado. Exatamente. Um oceano legal, um oceano que traz realmente um resultado positivo direto para nossa população. E que se você tem pouco profissional, você tem ótima remuneração, você tem boa condição de trabalho para trabalhar. Então fiquem atentos aí a essa possibilidade mesmo de você se destacar no mercado na área da genética. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, como eu comentei também no começo, eu acho que cada vez mais os médicos vêm fazendo MBA de marketing, de gestão, né, para se diferenciar. Sim. Né? Então, como eu diferencio minha clínica, como que eu faço meu Instagram, meu social. Eu tenho uma amiga minha que só faz isso para médicos, né? O trabalho dela é ajudar os médicos a diferenciar sua clínica. Legal. E eu acho que a genômica, a genética, o portfólio, conhecer cada vez mais o que tem disponível para beneficiar os pacientes de vocês sem dúvida nenhuma um diferencial competitivo. Com certeza. Né? Então, acho que sem dúvida nenhuma. Com certeza. Minha primeira pergunta é a básica. Se você já fez o exame de DNA e qual parentesco que deu com a família real? Olha, eu já fiz o exame de DNA da Genera. Ele não vai dizer o parentesco com a família real, mas deu uma... Por exemplo, eu tenho meu pai sou descendente de alemão e de português, né? Então apareceu Não tem ali... nada lá na Inglaterra. Apareceu um pouquinho, apareceu um sabia. pouquinho. Tem Apareceu um como pouquinho. Apareceu um Com pouquinho. certeza. Mas descendência... O curioso eu, uma vez, há muitos anos atrás, eu fui pra Irlanda, né? E quantos anos? Eu tinha 20 anos de idade, sei lá. E aí eu até liguei pro meu pai de lá, falei, pai,
achei de onde eu vim. Porque, assim, todo mundo aqui é ruivo, e eu era bem mais ruivo. Agora agora meus 2 filhos são ruivos, meus 2 pequenininhos, né? Tanto que minha esposa fala, pô, eu carreguei 9 meses, ela tem cabelo preto, minha esposa. Ela falou, carreguei 9 meses e os 2 vem igual você. Mas foi engraçado lá, porque todo lugar que eu ia, mesmo que você vai na Alemanha, tem gente de cabelo, mas na Irlanda, eu lembro, dentro do vagão do trem lá, eu olhava, todo mundo era ruivo. Eu falei, muito bom. Tô em casa. Exato. Eu já, se for mais a fundo, quando a DASA, com os estudos aí, tiver uma tecnologia para fazer um exame mais específico, ele vai encontrar a porcentagem maior lá na família real. Com certeza. Tem pelo menos uns 10% aí. Se bem que agora tem o Ed Sheeran mas também. Mas que ele também é inglês, se eu não me engano, ele é inglês, então... O Ed Sheeran é inglês também. Então com certeza. Talvez errou aí esse resultado. Eu tô achando. E pra nós que a gente... além... Tem o genética mineira também, né? Como eu falei, com certeza, viu? Minha avó era de Uberaba. Não. Tem que ir lá em BH comer um queijo com doce de leite. Com certeza. Será que o exame aparece lá, tipo, predisposição a doce de leite? Eu vou ter, com certeza. Todo mineiro pede doce de leite e pão de queijo. Pão de queijo, doce de leite. Eu adoro uma goiabada também. Nossa, uma goiabada com queijo. Nossa senhora. Não tem jeito, não tem muito jeito. Muito bom. Pois é. Riedel. Eu já perguntei se o meu crush pode fazer, né? Exato, já dá pra saber se vai ser uma boa pessoa ou não. Pra crush, pra investidor. Eu já vou presentear o meu crush com agora um kit. Não quero namorar, então faz esse exame aqui. Vamos ver aqui. Vou mandar um kit na sua casa. Vocês contam depois, eu vou mandar pra vocês lá em Minas, pra cada um exame da Genera. Show. Aí vocês fazem, depois me contam o que vocês já sabem do resultado, enfim. Então, eu tô com um pouco de medo, mas eu também tô com um pouco de medo, mas já tô doida pra fazer. Riedel, pra gente finalizar, conta pra gente como é que você vê a genética brasileira daqui pra frente, o futuro dela. Perfeito. Eu acho, como eu comentei, eu acho que a gente tá na pontinha do iceberg, só. Aí do que vem pela frente de inovação, né? Eu acho que fundamental, como eu falei, a gente investir, e eu bato muito nessa tecla de investir em educação médica e acesso. No que tange acesso, a gente criar agendas positivas, seja com a ANS, seja com o SUS, né? Mostrando o benefício, que é um caminho sem volta. Né? Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a gente educar os médicos conhecerem o que tem disponível, e me atrevo a dizer, a gente discute isso muito internamente lá na DASA, que daqui a, seja 5 anos, 3 anos, 10 anos, todo mundo que nascer vai fazer o seu genoma completo. Hoje, basicamente, ninguém faz um genoma completo, mas o que a gente faz é um exoma, né, que é um pedaço do genoma. Mas daqui a X anos, né, cada vez mais o genoma vem ficando a um preço mais acessível. Você vai nascer, vai fazer o seu genoma completo, e a partir do seu genoma completo, que vai ficar armazenado lá os dados, você vai acionando o que você precisar. Então, isso não é se, é quando. Fato. É fato que Legal. vai acontecer. Igual você hoje faz o seu teste do pezinho, você nasce, vai lá, faz o teste do pezinho, você vai nascer e vai fazer o genoma completo na maternidade mesmo, e a partir daí você vai acionar o que for necessário aí com base. Mas você já fez o sequenciamento, você já está com seus dados sequenciados, armazenados, e a partir daí você aciona o que for preciso no momento que for preciso. Então, eu acho que isso aí, sem dúvida, banco de dados, né? A gente falou muito, cada vez mais a gente criar um banco de dados robusto, e não só a DASA, mas eu vejo outros players do mercado falando da criação do banco de dados. O próprio governo, a gente vê investimento que é o DNA do Brasil. Exato. Né? Então você tem aí o Genoma do Brasil, o DNA do Brasil, e não só o governo brasileiro, mas você tem o governo de UK, fortemente com banco de dados de UK, China também. Eu tive lá há um mês atrás, mais ou menos, eu estive na China a convite de um parceiro nosso, visitei lá o banco de dados do governo, que eles têm de armazenamento da população lá chinesa. Então, os governos vêm investindo em ter o seu banco de dados, porque tem, e principalmente o que eu falei, o banco de dados do brasileiro, a gente é uma mistura. Né? A gente, e é bem curioso, porque mesmo se você falar população africana, lá na África eles não se misturaram tanto quanto a gente misturou aqui. Então o brasileiro realmente é uma mistura de um monte de raças. Então a gente tem uma genética muito peculiar.
Então, ter este banco de dados e a partir desse banco de dados, você poder cada vez mais desenvolver não só exames, mas medicamentos específicos para a população brasileira, é isso que vai diferenciar. Então, acho que a gente ainda está, eu falo muito isso, ainda estamos na pontinha do iceberg. Como que a gente soma genética com inteligência artificial, enfim, e no final do dia no intuito de beneficiar o paciente. Quem vai se beneficiar com isso cada vez mais? Obviamente que as operadoras, os pagadores vão se beneficiar uma vez que você dá o tratamento mais adequado, no momento adequado, enfim, sem dúvida nenhuma. Mas quem é o principal aí que está no meio, que vai se beneficiar, é o paciente. Porque muitas vezes você não vai ter que começar com um tratamento. Você tem exames, né, um exame específico que a gente tem também, que ele diz se você precisa ou não tirar a próstata, ou se você pode aguardar um pouco mais para tirar a próstata. A gente sabe para um homem o quanto tirar a próstata traz malefícios, enfim, né? Então, assim, eu acho que a genômica está só no comecinho aí do que a gente vai esperar para os próximos anos, mas num crescimento exponencial. Há 5 anos atrás não era muito pouco, a gente já vê esse crescimento e quem sabe daqui 3 anos, 5 anos no máximo, a gente já está fazendo o genoma completo para a população brasileira. Legal. Podemos falar no futuro de ter um cadastro nacional de genomas? Provavelmente. O governo vem investindo muito nessa agenda. Né? Você tem Sim, uma integração da saúde como um todo. Sim. Por isso que eu levantei essa pauta. Sim. Porque há esse interesse e eu acho necessário também. Tem muitos erros de diagnóstico, erros médicos que são conduzidos por falta de conhecimento. E bem curioso isso, esse ponto que você trouxe. Eu tenho um grande amigo meu que é o Tony, que é da Casa Hunter. Não sei se vocês já ouviram falar da Casa Hunter, enfim, e também da Febra Raras. Ele é o presidente da Febra Raras e da Casa Hunter. E uma das coisas que a gente mais discute hoje, o tempo médio que leva para o diagnóstico, daí no caso de uma doença rara aqui no Brasil, é 10 anos. Então, quanto mais você conseguir reduzir através de um diagnóstico correto, desde o nascimento, seja por um genoma completo, enfim, e uma vez que você diagnosticou, você consegue tratar. Sim. Né? Então, isso aí é fundamental para um diagnóstico precoce, diminuir esse tempo, né? Os pais ficam indo de médico para médico, de médico para médico aí, até uma iniciativa do próprio Tony, junto com o Dr. Roberto Giuliani, que é o nosso head de raras, né? E uma referência no Brasil em genética, eles fundaram lá em Porto Alegre a Casa dos Raros, né? E a DASA está lá como parceiro de diagnóstico da Casa dos Raros. Exatamente para, num único local, eles ajudarem a população a fazer um diagnóstico mais rápido das doenças raras. Teve uma doação de um terreno aqui em São Paulo para eles, ali acho que na Borges Lagoa, para eles fazerem uma segunda unidade aqui, e eles pretendem ter diversas unidades pelo Brasil para ajudar nesse diagnóstico aí de doenças raras. Sensacional. Então, e estou lançando aqui agora que nós vamos ter um quadro sobre genética no Plantões que Marcam. E vai ser muito legal. Gostei bastante. E o Riedel vai ajudar a gente a conseguir vários entrevistados legais. Com certeza, será um prazer. E a DASA Genoma vai ser nossa grande parceira. Já né? A gente está costurando aí uma parceria muito legal para os nossos usuários aí. É um dos nossos compromissos também. Eu falo que nós somos um hub de oportunidades para os profissionais da saúde. E desde quando o Morelli, que nos conectou, falou sobre, eu falei, cara, é isso que os nossos usuários precisam. Eles anseiam por esse tipo de conteúdo, produto e novidade. E eu acho que para nós também vai ser de grande valia essa parceria para continuar cumprindo o nosso propósito como empresa. Deixa o meu convite aí, eu não sei que dia que vai no ar o podcast, mas semana que vem tem o Genomic Summit. A agenda tá muito legal e a agenda aborda diversas especialidades, cardio, oftalmo, enfim, tem uma agenda bem completa lá, com o que tem de mais novo de genômica no mundo. Manda o link que a gente disponibiliza também nas nossas redes sociais. Ótimo, te mando pro WhatsApp. No nosso próprio, a gente tem uma newsletter que a gente manda para os nossos usuários, então a gente vai falar desse evento lá para vocês, tá? Legal, te mando sim. Gente, muito obrigada, tá? Mais uma vez, foi uma delícia de episódio, eu aprendi e falei de um tema que eu tenho
com bastante entusiasmo. Muito obrigada, Riedel. O prazer As foi portas todo estão meu. abertas aqui pra gente sempre falar desse tema. Obrigado, o prazer foi todo meu, fico à disposição. Por mim, adoro o tema, poderíamos ficar falando aqui até semana que de vem. noite, mas a gente quebra em diversas agendas, traz convidados diferentes, gostei da ideia. E é um tema que assim, que é, como eu falei, é muito bacana e que as pessoas estão ávidas por mais informação, Sim. conteúdo, para saber o que tem. Então, podemos trazer diversos convidados aí para ajudar nessa construção. Então, nós seremos um canal de parceiro Com para certeza. divulgar sobre esse tema legal. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Riedel. Obrigado, foi um Valeu. prazer. Tchau, tchau. Obrigado.